um privilégio estarmos aqui juntos e Deus, eu tenho certeza que Deus trouxe você aqui porque Ele queria que você estivesse aqui para ouvir o que Ele quer falar para você, para mim e para você. E embora muitas das vezes a gente não entenda a situação que estamos passando, o porquê daquilo, mas Deus, Ele entende, Ele sabe. E não é do nosso jeito, é do jeito dele. E eu convido você a abrir a sua Bíblia. Vamos abrir as nossas Bíblias. Lá em 2 Samuel, capítulo 23, o versículo 13. É uma história bem conhecida, as crianças conhecem muito bem essa história. 2 Samuel, capítulo 23, 13. E agora, com a Bíblia aberta, vamos fazer uma oração novamente. Pai querido, agora neste momento estamos aqui com a Tua palavra aberta. Transforme ela, Senhor, em semente e o nosso coração, a nossa mente em solo, para que o Teu Santo e Bom Espírito possa fazer chover e que essa semente, Senhor, venha frutificar e que possamos a cada dia entender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Muitas das vezes a gente tem a oportunidade de marcar a vida de alguém, tanto positivamente quanto negativamente. E às vezes essas marcas duram para sempre. Ajuda-nos a cada dia a entender que o Senhor marcou a nossa vida quando se sacrificou na cruz para nos salvar. Que a mensagem de hoje fique em nosso coração e que nós venhamos a cada dia entender e compreender o Teu propósito para cada um de nós. Te pedimos que o Senhor abençoe a cada família aqui representada, aqueles irmãos que aqui chegaram, aqueles que não puderam vir, mas o Senhor conhece e sabe o desejo do coração de cada um. Atende os nossos pedidos e realiza-os de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler o texto? 2 Samuel, capítulo 23, o versículo 13. Podemos ler, vamos ler. Diz assim: Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão. Como é o nome da caverna? Adulão. E uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: Quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Betel? E ele, aqui diz o texto que ele o quê? Suspirou. Você já esteve com muita sede? Todo mundo fala: ai, quero beber água. Você já ficou com muita sede assim? Estava desejando tomar água e não tinha água? Então, Davi aqui o texto diz que ele suspirou: ai, se tivesse aquela água. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço. Então, nesse contexto aqui, o que estava acontecendo em Belém? Os filisteus tinham cercado a cidade e Ellen White diz que humanamente era impossível entrar ali e tirar a água da fonte. E o que aconteceu? Aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. Você, através das suas atitudes, dos seus gestos, já tocou a vida de alguém positivamente? Onde você viu que a sua ação gerou uma coisa positiva? Já, né? E negativamente também? Muitas das vezes a gente tem essa oportunidade. A gente pode marcar de uma forma positiva, de uma forma negativa. E às vezes, se você magoar negativamente, essa mágoa pode ser tão profunda que vai durar anos. Né? Pode ser uma coisa assim muito grande. E às vezes só a graça e a misericórdia de Deus para tirar
né, para fazer esquecer. E isso depende de mim e de você. É a gente que escolhe. Tem uma história que eu ouvi lá em Pernambuco. Tem uma cidade que chama Timbaúba, eu acho. Eu não sei se é precisamente essa palavra. Tem cidades bem parecidas com o nome, mas acho que era Timbaúba. E aí tinha um bancário, um contador, trabalhava lá no banco e tal. E ele contou essa história, eu ouvi, eu achei interessante. Eu lembrei agora, não ia falar, mas acho que ela vai dar muito bem aqui com a nossa reflexão de hoje. E ele disse que estava no banco trabalhando e estava com a unha cravada. Vocês já tiveram esse problema? Dói muito, né? E aí ele disse que era um problema genético. A família dele toda tinha esse problema com a unha. E aí ele disse que tinha uma amiga que era enfermeira. E ela falou assim, olha, vem aqui, tem um médico muito bom. E ele vai te atender para você resolver. Ele dizia que doía tanto a unha dele que parece que o coração estava lá no pé dele. Então ele disse com jeitinho brasileiro, não passou na fila, tinham tantas outras pessoas para o médico atender, mas ela falou assim, olha, eu vou aqui, já volto, estou atendendo tal paciente, mas o médico já vai vir para te atender. Rapidinho ele vem. Ele disse que ele esperou mais um pouco e aí já tinha passado de meio-dia. Aí o médico veio, olhou para ele, olhou a unha bem inflamada e falou, olha, antes do almoço eu não vou fazer isso. Aí ele disse que a enfermeira ficou tão desapontada assim, nossa, com vergonha, a amiga dele ficou muito envergonhada. Ele falou, não, deixa, não tem problema. Aí esse negócio estava doendo muito, ele disse que dava vontade de cortar o pé. E então ele lembrou que tinha um posto, porque são cidades canavieiras. Então tinha um postinho lá da usina. E ele lembrou que tinha uma senhora lá que chamava Dona Antônia. E ele disse que chegou lá. Dona Antônia falou, não, eu resolvo isso. Voltou lá, passou um remédio, ele voltou para o banco com o pé enfaixado, mas estava muito feliz. E aí, o banco já tinha fechado, já era quase mais de 14 horas, chegou uma pessoa no banco. Quem era que tinha chegado no banco? O médico. Aí, você sabe, né, que passou de um certo período, ninguém entra. Só quem o gerente tem interesse que entra. E aí ele contou pra mim que ele viu, ele falou, é agora. Aí ele chegou e falou com o guarda lá, olha, não tem condições de entrar. Ele, não, mas argumentou, só pode liberar aqui se o gerente liberar. Mas o gerente não estava. Aí ele falou, senhor, o guarda veio lá e falou para ele, olha, tem um moço querendo entrar ali, mas o gerente não está. E aí ele falou, e quando ele não está, quem é que manda ele entrar? É o vice-gerente. Mas e o vice-gerente? Não está. E quando o vice-gerente não está? É você que autoriza. E aí ele falou assim, mande ele vir. Tem interesse, né? Ele tinha interesse. E aí ele contou pra mim que a distância da porta não era tão grande para onde ele estava. Ele fez questão de colocar o pé enfaixado bem. E aí ele falou, oi doutor, tudo bem? E mostrou, ele dizendo, eu pequei, porque eu mostrei logo. Mas aí ele precisava trocar um cheque, isso já faz muito tempo, viu? É uma história, acho que ele falou pra mim que o banco nem existe mais, é o banco Banorte, alguma coisa assim, não sei se alguém lembra. E aí ele disse que naquela época ele queria trocar um cheque. Só que aí ele falou assim, você vai lá, pode ir no caixa e tal. Só que a agência dele estava offline. Não tinha como eles liberarem, porque não sabia se ele tinha saldo para trocar o cheque. E aí ele disse que ele viu o caixa, que era um amigo dele, conversando com ele, e ele ligou. Mas o que está acontecendo? Ele
não, é que ele quer trocar o cheque, mas a agência dele está offline, então não tem como a gente saber se tem saldo para a gente trocar esse cheque, se tem um valor. E aí ele falou, mande ele vir aqui. De novo vai o médico lá falar com ele. E então ele olhou para ele e falou assim, olha, eu sei que você é um médico, você não veio trocar aqui o cheque sem ter o valor na sua conta. Ele assinou, ele foi lá e trocou. E aí ele disse que a luta era grande na cabeça dele. Nesse momento, é agora que você vai se vingar dele. E ele ouvia a outra voz dizendo, não faça isso. A outra dizendo, olha, os bonzinhos sempre se dão mal no final. E aí ele disse que fez isso. E aí se despediu do médico. E quando o médico chegou na porta do banco para ir embora, ele voltou. E ele falou assim, olha, o que você fez comigo hoje, você acabou comigo. Eu estou muito envergonhado. Era melhor que você me mandasse embora do que você ter feito isso. E aqui essa história, ela reflete muito bem. E ele continuou a história, acho que eu vou contar o resto para vocês. Eu não ia contar, mas eu vou contar. Ele disse que o médico foi embora, falou isso. À noite, ele foi visitar os pais. Quando ele chegou na casa dos pais, ele teve uma dor muito forte. Ele desmaiou de dor. E aí ele disse que chegou, para onde ele teve que ir? Para o hospital. Chegando lá, quem estava de plantão? O médico. Quando ele chegou, o médico atendeu, tratamento excelente. E eles se tornaram amigos. E ele disse para mim, Isabela, ele faleceu ano passado, mas ele dizia para todo mundo que nós éramos amigos. E aqui, na nossa história de hoje, a gente vai falar sobre, o tema é vidas marcadas. Davi foi alguém que marcou a vida de muita gente. E Deus marcou a vida dele. E aqui a gente pode relembrar a história de Davi. Deus chamou quem? Um profeta. Como é o nome do profeta? Samuel, para ungir um rei. E ele foi na casa de quem? Jessé. E Jessé tinha quantos filhos? Muitos filhos. E agora Jessé chega lá e vê o primeiro filho, muito bonito. E na cabeça dele, quem? É esse. Mas Deus disse, não. E aí vem o outro e ele acha, é esse. Mas Deus falou o quê? Não. O homem vê a aparência, é uma frase que a gente escuta muito, mas Deus vê o coração. E agora, os filhos de Jessé ali, e ele pergunta, mas você não tem mais nenhum filho? Ele lembrou de quem? De Davi. Não seria muito mais fácil encurtar o caminho e ele ir diretamente lá com Davi? Será que Deus não sabia que Davi estava cuidando das ovelhas? Não parecia lógico isso? Mas a mensagem de hoje, ela quer nos fazer refletir e lembrar que, por mais lógico que pareçam ser as coisas, Deus está acima da lógica. Amém. Deus está acima da lógica. E agora ali, de repente, se ele, vamos pedir aqui permissão para que a gente pense que se o profeta fosse diretamente ungir Davi ali, onde ele estava com as ovelhas, ele voltaria para casa e chegaria ali e falava, olha, o profeta me ungiu, eu serei o novo rei de Israel. O que eles falariam para ele? Você está com febre? Iriam acreditar nele? Não. E muitas das vezes, a gente pode abrir um parênteses, às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, na hora que nós queremos. E muitas das vezes esse nosso jeito só vai complicar a nossa vida. E ali, Davi estava tomando conta de quê? Das ovelhas.
Naquela época, os homens tinham muitas ovelhas, eram rebanhos de ovelhas, né? Então, mas eu achei um texto assim interessante. Eu falei, vou aplicar aqui. Que tipo de ovelhas eram essas que Davi tomava conta? Você já parou para pensar? Que tipo de ovelhas? A gente sabe que naquela época não, as ovelhas eram muito atacadas por quê? Por ursos, por leões. E o pastor tinha que estar ali cuidando delas. E ele, o pastor, o que ele entretia as ovelhas, entretia o lobo ou o urso com uma ovelha. Você já pararam para pensar? E aqui a gente pode ver, tem evidências, eu pelo menos vi uma evidência textual, né, aqui, de que Davi tomava conta de um certo tipo de ovelhas. A gente tem aqui, eu analisei assim. Lembram quando Davi foi lutar com Golias? O que ele, o irmão dele, fala para ele? O que você está fazendo aqui? Volte para cuidar das poucas ovelhas das poucas ovelhas. Então, assim, se eles tinham muitas ovelhas, por que ele tomava conta de poucas ovelhas? E se a gente pensar, acho que o texto vai falar, tem alguns textos bíblicos que falam, principalmente acho que na história de Jacó, falam de tipos de ovelhas, das malhadas, né, e tem outro tipo, acho que é listradas e malhadas. Isso pode significar tanto quantidade quanto qualidade. Então, teoricamente, a gente pode pensar aqui, quando ele fala, vá tomar conta das poucas ovelhas. E a gente pode imaginar que Davi tomava conta dessas ovelhas que monetariamente não serviam como sacrifício. Elas estavam o quê? Mancas. O pelo delas não serviam para muita coisa. Então aqui a gente pode tirar aqui que Davi tomava conta dessas ovelhas mancas, doentes, com problema no pelo, fazia com que elas, como eu já falei, não servissem como sacrifício, provavelmente. E a gente vê que Davi estava ali tomando conta delas e defendendo-a. Então, sabe aquelas ovelhas que ninguém quer? Ele lutava por ela e arriscava a sua vida. E foi por isso que ele foi e lutou com aquele gigante. Muitas das vezes, e vamos abrir um parênteses aqui, você já se sentiu rejeitado? Desprezado? Era esse tipo de ovelha que Davi tomava conta. E às vezes parece que nada dá certo. E é interessante que não é à toa que dentre todos os reis de Israel, Davi foi o que mais foi comparado com Cristo, com Jesus. E quando ele escreveu o Salmo, quando ele diz que o Senhor é meu pastor, quando ele escreveu o Salmo 23, ele sabia muito bem o que era ser um pastor, de ovelhas desgarradas, de ovelhas que estavam deprimidas, que estavam doentes, que não tinham esperanças. E Deus sabia, e ele preparou esse menino desde bem cedo. Ele foi escolhido para estar ali à frente daquele povo. E agora, quando ele é escolhido rei, Saul fica o quê? Traz ele, mas ele nutriu o quê? Ódio no seu coração. E ele ficou muito chateado. E ele tentou o quê? Matar Davi. Vamos para o texto bíblico? Vamos abrir lá em 1 Samuel, capítulo 22. Samuel, capítulo 22, os versículos 1 e 2. Podemos ler? Diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso,
seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram para ter com ele. Então a família soube o quê? Que ele tinha fugido e todo mundo foi para lá com ele. Família não é uma coisa muito boa? Muito boa. Então ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Agora imagine, você foi ungido como rei. Quem que você espera que se junte a você? Quem foi que veio aqui se juntar a ele? Os endividados, os amargurados, os deprimidos. E um monte de gente que, humanamente falando, não iria somar nada ali. Mas Davi treinou esses homens. E de 400 homens ali, tirou-se o quê? 30. Depois, se a gente leu no primeiro texto, 3. Muitos bons. E naquela época, né, meu pai sempre contava para mim que eu ficava, nossa, se você é destro, né, você vai com a mão direita, e você é canhoto com a mão esquerda. E naquela época eles usavam uma funda ou uma flecha, e eles acertavam o quê? Uma longa distância no fio de cabelo. E agora, aqueles homens faziam isso com as 2 mãos. Deus nos chamou e Ele nos trouxe para que nós venhamos ser soldados. E embora você esteja endividado, embora você esteja amargurado de espírito, Ele nos fez um povo para que estivéssemos como família, unidos, juntos, lutando. Eu fico pensando, a cidade estava cercada ali pelos filisteus, mas 3 daqueles soldados, imagino que eles conversaram entre si, e eles falavam assim, não, se ele está com sede, nós vamos lá pegar essa água. Você teria coragem de ir? Será que eles eram tão gratos a Davi que eles foram? Porque ele tinha o quê? Marcado a vida deles. E a nossa vida também é assim. Se nós não deixarmos que Deus marque a nossa vida, nós nunca seremos capazes de compreender o que Ele pede para cada um de nós. Nós nunca seremos capazes de entender o que aconteceu no Calvário. Por que você está aqui? E se nós não compreendermos isso, será demasiado difícil nós correspondermos àquilo que Deus nos pede. Tudo vai ser muito pesado, tudo vai ser muito difícil. Tudo que Deus suspirar, eu quero água. Davi falou, eu estou com sede. Tudo que Deus suspirar para você vai ser pesado. Se você não entender que Ele marcou a sua vida e Ele tem a marca nas suas mãos. Tem uma historinha que eu ouvi de um pastor e eu vou contar aqui para vocês. Quantos de vocês sabem da regra que antes de P e B se usa M? E aí eu ouvi o pastor contando essa história, que ele disse que estava no internato e aí chegou um professor muito inteligente, ele chegou para a turma e falou: quantos de vocês sabem que antes de P e B se usa M? 45 alunos levantaram as mãos. E aí ele falou assim: agora quantos sabem o porquê?
E se eu jogasse aqui um pozinho mágico? Quantos de vocês sabem dizer o porquê? E aí ele disse que ele falou assim pra turma, olha, quem souber, eu vou dar um ponto na mente. Quem souber me responder. E esse pastor disse pra mim que ele imediatamente foi na biblioteca e pesquisou, naquela época acho que não tinha. Ele foi na biblioteca, esse pastor é bem interessante, eu gosto muito de conversar com ele. Ele é pastor lá em Boa Viagem, lá em Recife. Pastor Edmir. E aí ele disse que ele foi imediatamente na biblioteca, pesquisou e trouxe para o professor na próxima aula e ele ganhou um ponto. Mas eu vou responder. Por quê? Porque nos fonemas da língua portuguesa, essa é uma regra. Antes de um fonema bilabial, vem outro fonema bilabial. Por exemplo, você não consegue falar T, D, N sem tocar a língua no dente. Se você falar, vamos falar? Fale B, N, T. A gente toca. Você não consegue falar certo sem tocar. E esse pastor que era o professor desse pastor, ele disse que deu uma grande lição neles. Ele disse assim, olha, eu espero que em matéria de fé, vocês não sejam assim. Às vezes a gente sabe por que nós viemos à igreja, sabe por que nós guardamos o sábado. Às vezes a gente sabe, mas às vezes a gente não se aprofunda. A gente sabe, não sabe o motivo. E às vezes você entra na igreja e você vem com o coração amargurado. E você sai, muitas das vezes, você não teve um real encontro com Cristo. E a gente precisa saber a razão, o motivo da nossa fé. Porque a Babilônia simbólica representa um pacote de erros teológicos, ideologias antibíblicas, confusões doutrinárias, e a nossa única esperança está em Jesus. A nossa única esperança de libertação está em sermos libertos pela verdade. E a mensagem de hoje pede para que eu e você deixemos Deus ser o nosso pastor. Deixemos que Ele guie a nossa vida. Deixemos que Ele marque a nossa vida. Porque assim você irá marcar a vida de outras pessoas positivamente. Porque só assim o nosso eu é deixado de lado. Porque só assim Deus vai dirigir as nossas vidas. E por mais que você não imagine, por exemplo, eu não imaginei que eu estivesse aqui hoje, mas Deus guiou a minha vida e às vezes eu não compreendo por que eu tomei certas decisões e vim para cá e não aconteceram coisas que provavelmente eram óbvias na minha vida. Mas quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus, nada do que Ele suspirar para você, se Ele pedir água, você vai passar obstáculos que humanamente falando seriam impossíveis. Que esse seja o desejo do nosso coração. Que essa verdade se faça presente na nossa vida. E que a cada dia o Espírito Santo faça morada nos nossos corações para que assim a nossa vida seja transformada. E que nós venhamos ser usados para resgatar pessoas que se encontram desgarradas, endividadas. Né? A gente viu que Davi ali esteve junto com essas pessoas. E eles se tornaram os melhores soldados que existiam naquela época. Que Deus nos abençoe a cada dia mais.